Boa noite, amados jovens que estão participando do CEAP nas férias. Eu me sinto honrado, honrado, alegre em poder estar aqui, ter comunhão com vocês, falando sobre a realidade de ser prisioneiro de Cristo, o viver de um prisioneiro, o serviço de um prisioneiro, a comunhão com Deus, o crescimento de vida. Eu gostaria de compartilhar com vocês a realidade espiritual de um prisioneiro de Cristo. Não é uma questão de um ensinamento a respeito de prisioneiro. É a questão da realidade de um prisioneiro de Cristo. É necessário nós termos uma percepção espiritual. Quando nós falamos prisioneiro de Cristo, a primeira percepção espiritual é a respeito da nossa origem. E a nossa origem é essa. Nós éramos prisioneiros de Satanás. Se estamos abordando sobre o ângulo de prisioneiro, tudo começou nessa nossa condição como prisioneiros de Satanás, debaixo do domínio de Satanás, debaixo do domínio do pecado, debaixo do domínio das trevas, debaixo do domínio da morte. Eu poderia citar muitos versículos como base para o que eu estou falando, mas eu creio que essa é uma boa lição de casa para vocês. Eu estou falando essa realidade espiritual, vocês podem procurar os versículos que são o fundamento disso que eu estou falando. Essa questão dessa realidade da percepção vem da experiência, vem dessa realidade de um prisioneiro de Cristo. Então, essa era a nossa história, esse era o nosso começo, debaixo do domínio de Satanás, trevas, pecado, morte. E nós sabíamos, pelo fato de estarmos como prisioneiros de Satanás, qual seria o nosso destino. Então, começa com isso. Quando você tem essa percepção, você consegue daí perceber o grande valor da salvação. É uma pena que hoje, no meio dos jovens, não haja uma percepção do valor e da preciosidade da salvação. A salvação é como se fosse uma coisa assim, superficial. Salvação, salvação. Não tem um sentimento profundo, porque falta a realidade. Então, se eu estou falando de prisioneiro de Cristo, eu tenho que me lembrar sempre, tudo começou como a minha história como um prisioneiro de Satanás. Aí, a segunda grande percepção, que houve uma batalha no universo, que Deus moveu o universo, que Deus agiu e houve uma grande batalha por minha causa, pela minha pessoa. Isso é algo que eu preciso ver. Que por minha causa, algo muito grande aconteceu no universo.
houve uma grande batalha. Por quê? Porque eu tenho valor diante de Deus. Deus poderia ficar indiferente ao fato de eu ser um prisioneiro de Satanás. Deus poderia simplesmente falar, deixa para lá, ele é um prisioneiro de Satanás, deixa ele assim. Mas Deus preparou um plano de redenção e houve uma grande batalha no universo por minha causa. E aí, a terceira percepção, Deus ganhou. E essa vitória do Senhor influenciou a minha vida. O Senhor lutou para me ganhar. E Ele me ganhou. E aí, de prisioneiro de Satanás, agora passei a ser prisioneiro do Senhor. Correto? Mas não é só isso. A questão é que ele, nessa luta, ele ganhou. E agora existe um ponto que eu tenho que decidir. Eu quero ou não pertencer a esse que lutou por mim? Ou eu quero ainda continuar debaixo do domínio de Satanás? Estou falando de aspecto prático. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de realidade espiritual. Porque tocando na realidade espiritual é que a nossa vida muda. A doutrina não nos salva. O simples conhecimento não nos salva. O que muda a nossa vida é realidade espiritual. É a verdade. A verdade nos liberta. E aí, uma coisa aconteceu, é que houve essa luta. Agora, eu tenho que decidir, eu me rendo ou não a esse Senhor que lutou por mim. Está certo? Então, vem essa outra experiência, que é a experiência de rendição. Muitos jovens não sabem o que é rendição. Não sabem o que é render-se ao Senhor. E essa experiência da rendição é muito importante. Por quê? Porque quando nós éramos prisioneiros de Satanás, nós cooperávamos com Satanás. Nós, muitas vezes, rejeitávamos as coisas de Deus. Não gostávamos das coisas de Deus. Mas quando o Senhor venceu e se revelou a nós, como aquele que lutou por nós pelo fato de nos amar, nós, então, nos rendemos a Ele. Aqui, na rendição, há uma mudança de autoridade. Há uma mudança de senhorio. Eu tinha um senhor que era Satanás. Agora, passei a ter um Senhor, que é o Senhor Jesus. Há uma mudança de autoridade, há uma mudança de Senhor. E eu preciso reconhecer esse fato. Satanás não tem mais direito sobre mim. Agora, eu pertenço ao Senhor. Sabe uma coisa, amados jovens? São essas realidades espirituais que governam
a nossa vida. Não é um conhecimento doutrinário. É o fato de ter visto e ter experimentado tais fatos. Então, há uma mudança de senhorio. Agora eu preciso reconhecer quem é o Senhor da minha vida. Está certo? Quem é o Senhor da minha vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que manda? Eu preciso saber agora a quem eu pertenço. Eu pertencia a Satanás. Quer dizer, claro, originalmente nós éramos de Deus, só que nos tornamos cativos de Satanás. E quando fala-se de redenção, significa comprar de volta. Eu fui comprado de volta, foi pago um preço por mim. Eu tenho que saber que eu hoje pertenço ao Senhor. E esse Senhor tem um direito sobre a minha vida. Por quê? Porque ele me comprou. Agora eu sou dele. Então, quando nós estamos falando de prisioneiro, nós precisamos ter uma visão, principalmente prisioneiro de Cristo. Nós precisamos ter uma visão. E essa visão é uma visão maravilhosa. O termo prisioneiro de Cristo não tem nada a ver com o prisioneiro das cadeias do mundo. O termo prisioneiro de Cristo é bem diferente de prisioneiro de Satanás. São duas realidades, apesar de ser a mesma palavra. Mas são duas realidades totalmente distintas. Então, quando eu falo prisioneiro de Cristo, não tem a conotação de prisioneiro de Satanás, a mesma conotação de prisioneiro. É uma realidade espiritual totalmente diferente. E eu gostaria de, então, tomar como exemplo o que Paulo diz em Efésios 3:1. Efésios 3:1 diz: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Está vendo? Ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós. E o versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo, quando ele fala isso, ele diz: eu sou prisioneiro por amor de vós. Em outras palavras, eu não tenho nada de reclamar a respeito das restrições que eu tenho. E é claro que quando falamos de prisioneiro, um prisioneiro tem restrições. Mas, quando nós somos prisioneiros de Cristo Jesus, nós não temos nada de reclamar a respeito das restrições que nós temos pelo fato de sermos prisioneiros de Cristo Jesus.
nós aceitamos de bom grado. Existe o amor envolvido. E também existe algo, aqui diz que foi confiado. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Existem certas coisas que Deus só pode confiar para um verdadeiro prisioneiro de Cristo Jesus. Se você não é prisioneiro de Cristo Jesus, existem coisas que Deus não pode confiar a você. Você veja a diferença entre prisioneiro de Satanás ou prisioneiro no mundo com a questão de prisioneiro de Cristo? Quem é que confia algo a um prisioneiro? Você pegaria alguém hoje da cadeia e diz aqui, olha, eu confio R$1 milhão a você. Você faria isso? Mas Deus, o Senhor, ele confia algo a um prisioneiro. Você vê como o conceito de prisioneiro aqui é diferente? Vocês estão fazendo CEAP, e o tema é prisioneiro de Cristo. E eu realmente espero que cada um de vocês se torne um prisioneiro de Cristo Jesus. Nós vamos entrar em mais alguns pontos dessa realidade espiritual de prisioneiro, mas eu espero que vocês possam tocar a realidade espiritual que eu estou agora compartilhando com vocês. Isso não é doutrina, isso tem que ser a nossa experiência. Então, pelo fato de eu hoje pertencer ao Senhor, pelo fato de eu saber que eu sou dele, que ele lutou por mim, e ele venceu, e ele me ganhou, então eu devo perceber que hoje pertencer a ele é uma bênção. E pelo fato de eu pertencer a ele, ele quer confiar algo a mim. E pelo fato dele querer confiar algo a mim, eu preciso estar debaixo de algumas restrições. E essas restrições são para me guardar, e essas restrições são para que eu possa cumprir a missão que foi designada a mim. Você pode ver, Paulo não reclamou das restrições. Ele falou que ele era prisioneiro por amor dos gentios, porque lhe foi confiado algo. Deus lhe confiou algo. E a experiência de um prisioneiro de Cristo não se refere somente a essa questão que eu falei, e também o que Paulo falou como um prisioneiro de Cristo, mas aqui em Efésios 4:1, ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, um prisioneiro de Cristo não é somente um prisioneiro de Cristo, quer dizer, saber a quem ele pertence
Quem hoje tem o direito sobre a sua vida? Saber a quem nós pertencemos. Nós vamos um passo mais adiante. Nos tornamos um prisioneiro no Senhor. Quer dizer que a nossa esfera de ação e a nossa esfera de vida é o Senhor, é o Espírito. Por isso, andar no Espírito é ser prisioneiro no Senhor, estar vivendo na esfera do Senhor. Você pode dizer: ah, não, mas espero no Senhor, daí eu sofro muita restrição. Essa é uma visão equivocada. Por isso eu falei prisioneiro de Cristo. Essa palavra prisioneiro tem uma conotação diferente do prisioneiro do mundo. Existe uma realidade espiritual dando sustento. Quando nós somos prisioneiros no Senhor, na questão do mundo físico, na questão do mundo psicológico, nós temos restrições, não há dúvida. Mas, na esfera espiritual, não há restrições. Eu tenho um universo espiritual acessível, sem limites. Esse mundo, você pode viajar pelo mundo inteiro, conhecer todos os países, as mais bonitas paisagens. É limitado. Os prazeres desse mundo, prazeres transitórios, limitado, passa. Prazeres da alma, mesma coisa. Mas quem é prisioneiro no Senhor tem o universo espiritual ilimitado, sem restrições. Somente um prisioneiro no Senhor tem acesso a essa dimensão espiritual, sem limites, sem restrições, algo eterno, algo a ser desfrutado por toda a eternidade. Por isso que essa realidade espiritual de ser prisioneiro de Cristo e prisioneiro no Senhor é algo fabuloso, é algo extraordinário. Se você falar, eu sou prisioneiro de Cristo, ou prisioneiro no Senhor, as pessoas do mundo falarão: ah, que pena! Coitadinho! Não pode fazer o que quer. Nós vamos responder a eles: não tem nada de coitadinho, sou a pessoa mais feliz do mundo. Não é que eu não posso fazer o que eu não posso fazer o que eu quero. Eu não quero fazer essas coisas. Por quê? Porque eu tenho algo muito melhor para fazer. Eu tenho algo muito maior para desfrutar. Eu tenho algo sem limites ao meu alcance. E é algo que é eterno. Eu espero que depois dessa comunhão, vocês todos possam, como um pedaço, né, de uma coisa na água, vocês possam flutuar, saltar. Sou prisioneiro no Senhor. Não é aquele, eu sou prisioneiro de Cristo.
Vamos ainda para mais algumas realidades. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Vocês sabem quais se vê esses versículos. Eu estou falando das realidades espirituais, por quê? Porque vocês conhecem muitos versículos, mas não necessariamente conhecem a realidade espiritual. 2 Coríntios 2, versículos 14 e 15, diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aqui nos mostra outra grande realidade espiritual, que é uma grande procissão nesse universo, uma procissão vitoriosa. O Senhor nos conduzindo em triunfo. Você sabe, tem esses campeonatos, né? E no dia que um time vira campeão, a torcida, quer dizer, aqueles que seguem aquele clube, saem pelas ruas, levantam bandeiras, soltam rojões e tal, campeão, campeão, campeão. Um prisioneiro de Cristo percebe: eu estou numa procissão triunfante, eu faço parte de uma procissão triunfante nesse universo. Eu sigo o Senhor. Deus me conduz em triunfo. E eu, um prisioneiro, eu sou dele. Você quer abandonar essa procissão triunfante? Quantos desistem no meio do caminho? Por que desistem? Porque não vê a realidade espiritual desse fato. Porque não se rendeu. Ainda tem conexão com o antigo Senhor. Ainda anela o que vai passar, o que vai ser destruído. Mas por que anela? Porque não viu essa realidade. Aqui fala da fragrância do seu conhecimento. Você conhece o Senhor? Quanto mais você conhece, mais as pessoas sentem, você tem algo diferente. Você tem algo de Deus. E preste atenção, essa fragrância do conhecimento é exalado de quem está nessa procissão triunfante. Se você não está nessa procissão triunfante, não sai perfume. Não tem essa fragrância. Porque não vem de doutrina, vem de seguir esse Senhor. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Então, preste atenção. Nós antes éramos inúteis, nosso corpo servia o pecado, éramos instrumentos de iniquidade nas mãos do antigo senhor que era Satanás. Romanos 6 fala muito de que agora estamos em Cristo e mudamos de dono. Agora, esse corpo, quem usa esse corpo? É Deus quem usa. Isto é ser prisioneiro do Senhor. Deus usando o meu corpo. Deus usando a minha pessoa.
Deus me capacita, Ele me dá dons. Efésios, capítulo 4, versículo 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, um prisioneiro de Cristo, ele serve a Deus porque ganhou o dom de servir. Por que que ele ganhou o dom de servir? Porque Deus lhe confiou algo. Amado jovem, eu quero fazer uma pergunta muito prática. O Senhor confiou não algo a você? Se até hoje o Senhor não confiou algo a você, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se você não tem esse sentimento, o Senhor confiou algo a mim, alguma coisa está errada. Lhe falta visão, lhe falta experiência. Por quê? Para aqueles que são seus prisioneiros, Deus confia algo. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E Romanos 12, 6 diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, certo? Então, ou você está desobedecendo, você está resistindo, então, mas alguma coisa está errada. Você tem um dom. O Senhor conquistou você. Eu quero mostrar, baseado nessa parte, porque Paulo fala de ser prisioneiro no Senhor, em Efésios 4. Daí ele fala sobre uma vida no corpo. A vida no corpo é uma vida de restrição, certo? Porque você não está ali sozinho, você está inserido no corpo de Cristo. Mas essa restrição é uma bênção, porque o que você ganha com a restrição é muito mais, vale muito mais. Porque nesse corpo de Cristo, você cumpre a vontade de Deus, Deus usa você, e um dia nós estaremos lá, na eternidade. Então, Efésios 4, 7 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E o versículo 8 de Efésios 4: quando ele subia às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui mostra a história da vitória do Senhor. Quando ele subia às alturas, significa quando ele ascendeu aos céus, levou cativo o cativeiro. Nós éramos o cativeiro, nós éramos os cativos de Satanás, mas o Senhor nos levou para Deus. Houve uma mudança de cativos de Satanás, nos tornamos cativos do Senhor, cativos do seu amor. Não é? Olha a diferença. Deus não nos obriga, nós somos constrangidos sempre pelo amor do Senhor. Então, esse versículo 8, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu Deus aos homens, concedeu dons aos homens, nós temos que ligar com o Salmo 68, 18.
Salmo 68, 18 diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Esse versículo de Salmo 68, 18 tem uma grande conexão com o Salmo 110, que o irmão Pedro está compartilhando. Olha só, aqui diz: quando Cristo subiu, ascendeu ao Pai, ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Daí ele apresentou esses que eram cativos de Satanás, e agora são os cativos dele, ele apresentou ao Pai todos aqueles que ele capturou e trouxe consigo. E aqui diz: recebeste homens por dádivas. O Pai, então, pegou todos esses que o Senhor havia trazido cativo e devolveu para Cristo como presente. O irmão Pedro não compartilhou sobre aquele exército de jovens como um presente? Está aqui. Recebeste homem por dádivas. O Senhor recebeu de Deus aqueles que tinham levado cativo, ele foi oferecido ao Pai, e o Pai devolveu como presente para Cristo. Nós éramos cativos de Satanás, capturados, controlados pelo pecado e pela morte. Agora, nós somos do Senhor. Nós somos o testemunho da vitória do Senhor. Ser um prisioneiro de Cristo é ser um testemunho, é dar um testemunho para o universo inteiro da vitória do Senhor. Você foi escolhido para ser uma testemunha da vitória do Senhor. Isto é ser prisioneiro de Cristo. E aí, quando você é um prisioneiro de Cristo, você sabe quem é o seu Senhor, você sempre terá comunhão com o seu Senhor para saber o que ele quer. Senhor, o que você deseja? Eu me lembro, eu compartilhei no passado muito com os jovens sobre a realidade de ser um mordomo, de ser um servo. O mordomo pergunta para o seu senhor o que ele quer comer no café da manhã, o que ele quer comer no almoço, o que ele quer comer na janta. Ele não pergunta uma vez, ele pergunta todos os dias. Ele não é alguém que pergunta para o seu senhor o que você quer para o café da manhã. Daí o senhor diz: eu quero ovos mexidos e uma torrada. E aí, ele não pergunta mais. E durante um ano fica servindo para ele ovos mexidos e torrada. Esse é um bom mordomo? Bom mordomo pergunta em cada refeição: Senhor, o que você quer? Então você olha a importância da comunhão, do serviço. Se você tivesse um mordomo que pergunta só uma vez, depois não pergunta mais, você acha ele um bom mordomo? Eu quero perguntar uma coisa para você, amado jovem.
Você pergunta para o Senhor todos os dias? Ou você vai no embalo? Não, eu perguntei, qual foi a última vez que você perguntou para o Senhor? Há 5 anos atrás. Mas se você conhece, se você ama, você vai ter comunhão. Lembre-se, você está tendo comunhão com quem tem o total direito sobre a sua vida, porque você pertence a ele. Então, quem define o seu destino não é você, é o Senhor. Ah, eu sou prisioneiro de Cristo, mas eu decido tudo. Sou prisioneiro de Cristo mesmo? Daí você vai ver comunhão, serviço, tudo vem dessa visão básica da realidade espiritual de um prisioneiro de Cristo. Isso é diferente de doutrina. Isso é realidade. Bom, amados jovens, era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham tocado nessa realidade. Se você encontrou e tocou, você será abençoado. Amém. Aleluia. Amém, irmão Miguel. Muito obrigado, irmão, mais uma vez, pela palavra. Que nós sejamos prisioneiros de fato, né? Verdade, realidade. Agora a gente queria abrir os compartilhares. Queria dar a oportunidade para que cada um pudesse compartilhar um pouco o que desfrutou dessa palavra. Como que nós vamos fazer? Então, a gente vai seguir aquela mesma sistemática que a gente já utilizou. A gente vai liberar o chat aqui para vocês. Nós vamos abrir para 5 irmãos ou irmãs compartilharem, tá? Compartilharem objetivos cheios de encargo, né? Como prisioneiros em Cristo. E aí os 5 primeiros que se manifestarem, a gente vai administrando aqui, tá bom? Então, quem quiser... Oi, Kaique. De preferência, quem não compartilhou ainda, né? Isso, quem não compartilhou ainda. Obrigado, Kaique, por lembrar. Então, os que ainda não compartilharam e quiserem compartilhar, valendo, tá? Os 5 primeiros aí podem enviar mensagem no chat. Ó, Breno, a Gabi, a Alice, o Janderson, falta 1. Pronto, até a Sara, tá bom, Pedro? Você fica para a próxima, tá? Obrigado aí pela sua disponibilidade. Ó, então, vamos lá. Primeiro a compartilhar é o Breno. Breno, pode ir, Breno, manda bala. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, estou muito encorajado com essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Graças a Deus eu creio que o Senhor falou comigo, falou conosco. Que palavra encorajadora, né, jovens? Graças ao Senhor Jesus. Antes, quando eu ouvia os irmãos falarem, né, somos prisioneiros em Cristo, eu não dava muito valor, eu dava um pouco, mas eu achava meio estranho, né? Nossa, então eu sou escravo do Senhor, tenho que fazer só o que Ele quer e não posso fazer o que eu quero. Mas graças ao Senhor Jesus, hoje eu posso gritar com muita alegria, posso falar, eu sou prisioneiro em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, porque eu não vou fazer o que eu quero, mas eu tenho algo muito melhor para fazer. Ó Senhor Jesus, que é a vontade do meu Senhor. Eu nunca vi, amados, alguém tratar um prisioneiro tão bem assim como o Senhor, né? O Senhor nos tirou de uma prisão, que era a prisão de Satanás, e hoje, graças ao Senhor Jesus, se nós permitirmos, nós nos tornamos prisioneiros em Cristo, Ele nos trata tão bem, Ele cuida de nós. Ó Senhor Jesus, eu sou prisioneiro em Cristo. Amém. Amém. A Alice, não, perdão.
a Gabi. Dê você, Gabi. Está aí, Gabi? Amém? Precisa ativar o áudio. Oi. Tá me ouvindo? Bem baixinho, mas sim. É, que eu falo baixo mesmo. Tá melhor? Ah, tá bom, então. Pode compartilhar, Gabi. Então, irmão, esse é meu primeiro CEAP e também é a minha primeira vez que eu tô compartilhando. Então, me desculpe se eu falar alguma coisa errada. Ah, depois dessa palavra, assim, eu tô emocionada até agora, porque eu nunca senti tanto a presença do Senhor e tá fazendo a coisa certa, participando desse CEAP, quando eu senti na minha vida. E eu só queria falar que, tipo assim, eu tenho muita vontade assim, de casar, confessando aqui para todo mundo. Meu Deus, para tanta pessoa, mas enfim. E eu já encontrei um marido perfeito para mim. E ele é Jesus. Então, eu fico assim, muito feliz de saber que o dono de todo o universo me ama, que ele morreu e que ele lutou por mim. E que eu sou amada dele. É uma coisa assim, reconfortante. Eu me lembrei muito da história do escravo com a orelha furada. Ele amava o seu senhor. Eu quero ser essa escrava, ser prisioneira com a orelha furada. Que onde o Senhor estiver é ali que eu quero estar. Não importa o caminho, não importa a direção, não importa o que o Senhor diga. Eu quero estar onde meu amado está. E eu fico tão exultante com toda essa felicidade, uma forma de mostrar isso para o meu noivo, fazendo uns poemas. E eu gostaria de ler dois bem pequenos, só tem 4 linhas, para vocês, mas que é de todo o coração. O primeiro chama Devoção. Que cada batida no meu coração seja para Jesus, porque foi por mim que o dele parou. Então a gente se entregar totalmente. Quando bater forte o coração, faz a vontade do Senhor. Quando bater de novo, faz a vontade do Senhor. Independente de qual for, confiar cegamente nele. Porque ele sabe o presente, passado e futuro. É mais lógico confiar no Senhor. A gente não sabe nem do presente direito. E o outro chama amor. Eu tive esse sentimento lá no Cântico dos Céus. Deixa-me com os beijos da tua boca. Deixa-me sentir o afago do teu sorriso. Permita-me declinar em teu peito e sentir o gosto do amor eterno. Então eu quero estar sempre com o Senhor. Porque Ele é amor, Ele é vida, Ele é justiça, Ele é paz. Ele é o amor da minha vida. E eu vou estar onde o Senhor estiver. Amém. Amém, Senhor Jesus. Alice, cadê você, Alice? Amém. Tá dando pra me escutar? Bem baixinho também, Alice. Tá, peraí. Tá dando pra ouvir melhor agora ou não? Mais ou menos. Vai falando. Ó, Senhor Jesus, a gente vai Um vendo. minutinho, só pra ver se melhora. Acho que com o fone talvez melhore, porque o áudio do meu computador é... Tá bom, eu vou passar pro Janderson e depois volto para você, tá bom? Pode ser? Então tá. Janderson, é contigo, irmão. Amém. Jesus Senhor. Eu sou Janderson, da Igreja em Cansanção, e a palavra de hoje realmente foi muito encorajadora, né? E eu estava lembrando da parábola dos talentos. A gente vê que aquele que enterrou o talento, ele não conhecia o seu Senhor, né? Ele enterrou o talento e ele falou, mas o Senhor era mau, sabendo que o Senhor era mau, eu fui lá e enterrei. Então ele de verdade não conhecia o quão bom o Senhor dele era. E muitas vezes a gente quer tratar o Senhor como a gente tratava o nosso anterior Senhor, né? Como a gente tratava Satanás. E Satanás realmente, ele é mau. Satanás, ele quer o pior pra gente. Ele quer nos destruir. Mas hoje nós temos que ter a realidade do nosso Senhor, né? A gente não serve, a gente não busca estar debaixo das regras do Senhor porque são normas, são regras, mas porque a gente ama o nosso Senhor. Eu estava até compartilhando com um amigo meu um dia desses,
A gente obedece o que o Senhor tem para nós porque ele é como um pai, sabe? Se eu trocasse de lugar com meu amigo e eu bagunçasse a cama dele, provavelmente a mãe dele ia chegar e ia me quebrar na porrada. Porque é norma da casa dele não bagunçar a cama. Eu não sabia as leis, né? Mas por conhecer as leis da mãe dele, ele arruma a cama por amor a ela. Porque ele quer ver a mãe dele bem, sabe? A mesma coisa somos nós com o Senhor. A gente quer ver o sorriso no rosto do Senhor. A gente quer tratar o Senhor como nosso pai, porque ele realmente é o nosso pai. E como a irmã compartilhou aí, né, eu nunca vi o Senhor tratar tão bem o seu prisioneiro. A gente é tão bem tratado, a gente é tão bem recepcionado pelo Senhor, né? E é isso, a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo às pessoas. As pessoas até podem olhar pra gente e falar, esse cara aí tá se limitando à regra, ele não faz o que ele quer, mas muito pelo contrário, né? A gente faz o que a gente quer, porque a gente não tá fazendo aquilo que desagrada o Senhor por amor a ele, e porque dentro do nosso interior a gente não quer fazer aquilo, né? Amém. Jesus Senhor. Amém, Janderson. Alice, vamos ver se agora dá? Meu fone não tá funcionando direito, vai ter que ser meio baixo mesmo, mas tá dando pra me ouvir, pelo menos? Tá sim, Alice. Pode compartilhar que a gente ouve, tá? Fique em paz. Amém. Então, eu ganhei muito com essa mensagem, porque, assim, eu nem ia entrar para essa reunião de noite hoje, porque eu tive um compromisso de tarde, e eu cheguei tarde pra caramba, tanto que eu tive que entrar com a câmera fechada, porque ainda tava tentando abrir o Zoom, mas eu senti que eu tinha que estar aqui, que eu tô onde Deus quer que eu esteja mesmo, porque essa coisa de depender do Senhor, eu, tipo, principalmente no final de 2020, eu comecei a aprender muito isso, depois de, tipo, tentar fazer as coisas muito pelo meu esforço próprio em 2020 e tudo dá errado. E aí, a partir disso que eu comecei a, tipo, depender mais de Deus, eu ganhei muito com essa mensagem, principalmente porque hoje, essa semana em específico, eu tinha pedido para Deus, não, se for da sua vontade, eu vou, mas se não for para acontecer, não permita que eu vá, porque eu tinha uma entrevista de emprego, e aí eu falei, Deus, se for da sua vontade que eu vá, porque meu chefe queria me dar uma promoção, eu falei, Deus, eu não sei, mas se for da sua vontade, eu vou. E aí, beleza, nisso ele me respondeu e eu acabei indo. Eu falei, não, se Deus me respondeu, é sim, com certeza é sim. Deus deixou que ele me respondesse, Deus deixou que eu fosse, é sim. Aí cheguei lá e falei, olha, então, infelizmente não vai dar. Se fosse em qualquer outra época, eu ia falar, Deus, então por que você deixou eu ir? Por que, Deus? Só que convivendo mais na vida da igreja, porque antes eu ia na igreja, nasci num lar cristão desde sempre, mas a realidade que eu tinha crescido antes foi numa igreja que era menos prática espiritual e mais doutrina, então eu não tinha me apegado nisso, que Deus era um Deus de amor. Eu tinha me apegado no fato que Deus ia punir a gente se a gente fizesse coisas ruins, e era isso. Mas eu fui aprendendo sobre Deus nos amar, e depois disso, apesar de eu ficar triste com eu receber um não por enquanto, eu aprendi a confiar em Deus, que se Deus permitiu que isso acontecesse, ele sabe que é melhor para mim. E eu percebo isso, que, tipo, tá com Deus, assim, óbvio que nesse mundo a gente só tem duas escolhas, a gente ou é prisioneira de Deus ou é prisioneira de Satanás, mas mesmo se a gente tivesse uma escolha de não ser prisioneira de ninguém, de viver nossa própria vida, eu ainda escolher ser prisioneira de Cristo, porque ele consegue tratar a gente melhor do que se a gente vivesse em liberdade. Deus trata os prisioneiros melhor do que se a gente vivesse por a gente mesmo. Que nem aquele versículo que fala, ama o próximo como a ti mesmo. Às vezes, assim, Jesus ama o próximo como ele mesmo. Jesus ama mais o próximo. Agora, a gente tem dia que, se a gente for amar o próximo como a gente mesmo, tadinho do próximo. Porque a gente não tem esse amor todo que Deus tem pela gente. Então, é isso. Eu aprendi muito a depender mais de Deus e escolher Ele, mesmo quando não é uma escolha que me satisfaz, mesmo quando é uma escolha que vai me decepcionar. Amém. Amém, Alice. Jesus é o Senhor. Para encerrar, então, os compartilhares, a Sara Cruz. Amém, Sara? Tá por aí, Sara? Amém. Amém. Dá para me ouvir? Dá, perfeitamente. Amém, irmãos. Algo muito forte que o irmão Miguel falou, né? É que nós precisamos decidir se nós queremos ou não pertencer ao Senhor. E é muito bom, né? Nós podermos falar por vários motivos. É muito bom nós declararmos: eu sou um prisioneiro de Cristo.
É bom porque nos encoraja, é bom porque encoraja os irmãos, é bom porque o Senhor se agrada em ouvir isso, é bom porque Satanás odeia ouvir qualquer coisa que nós façamos que Satanás odeia, é ótimo. Então é bom por muitos motivos, mas nós também precisamos tomar uma atitude, né? Nós precisamos estar no estado de prisioneiro do Senhor, não é? Obedecendo a Ele, nós precisamos buscar Ele, entender que nós temos um Senhor, como um dos irmãos, ou foi uma das irmãs compartilhou, nós temos um Senhor, nós não podemos mais viver como nós vivíamos no mundo, ou antes de termos uma experiência com o Senhor, não, a gente não tá mais assim de qualquer jeito, nós temos um Senhor, e nós precisamos sim declarar que somos prisioneiros, mas também precisamos agir como tais. E não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil. Todos nós aqui, todos jovens, sabemos que não é fácil. Mas, por outro lado, o nosso Senhor, ele não é um Senhor carrasco, ele é um Senhor amoroso. Ele é um Senhor que tudo que nós fazemos, que qualquer atitude de prisioneiros que nós tenhamos, vai nos suprir com vida, vai nos deixar alegres, vai fazer o nosso dia render, é maravilhoso sermos prisioneiros desse Senhor. Então, que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Eu falo para mim e para todos nós, é um encorajamento para mim e para todos nós, que nós possamos a cada dia mais viver no estado de prisioneiros, que também é o estado de vencedor, né? Que o irmão Pedro tem tanto falado. Amém. É isso. Amém. Senhor Jesus, essa palavra, irmãos, fez muito sentido para mim, do início ao fim. Fui muito exposto. Enquanto o irmão compartilhava, né, o irmão Miguel, eu ia me lembrando de alguns versículos, né, que remetiam ao conteúdo do que o irmão estava compartilhando. E aí, ao final, ele fez a seguinte pergunta, né, mas e na sua vida, e na minha vida, quem tem decidido? Sou eu ou sou o Senhor, né? Puxa, durante todos esses anos, a gente aprendeu, né, que a gente precisa se submeter a esse Senhor, que nós somos propriedade do Senhor, que Ele nos comprou, que Ele pagou um preço, que Ele venceu essa batalha por nós. Mas até hoje, né, eu me vejo lutando, né, contra essa vontade, as restrições que o Senhor tem para a minha vida. E tem sido eu, né, que tem dado aí a palavra final para muitos assuntos na minha vida. E que, a partir de hoje, né, o Senhor possa, e me ganhou, né, um pouco mais, que eu me torne, a partir dessa noite, né, dessa palavra que foi compartilhada, um pouco mais prisioneiro no Senhor, e que Ele decida, né, dê a palavra final em mais assuntos que dizem respeito aí à minha vida. Ó Senhor Jesus. Irmão Miguel, queria agradecer ao irmão mais uma vez, em nome do SEAP nas férias, pela disponibilidade do irmão, pelo fato do irmão estar aqui nessa noite, ter trazido essa palavra tão encorajadora para nós, uma palavra dentro desse tema principal e geral do SEAP nas férias, que é prisioneiro em Cristo Jesus. E queria pedir para o irmão, se o irmão poderia encerrar fazendo uma oração por cada um de nós, enfim, em cima do que foi compartilhado, irmão. Amém? Sem nenhum problema. Amado Senhor, nessa noite, juntamente com tantos jovens, nós estamos aqui diante do seu trono. Senhor, obrigado pelo seu amor. Nós éramos prisioneiros de Satanás. E o Senhor lutou por nós. O Senhor venceu. E hoje nós somos seus. Senhor, nós queremos realmente que na nossa vida, Senhor, a sua vontade seja feita. Que em nós o Senhor ganhe uma expressão da sua vitória. Possamos ser aqueles que te seguem, principalmente agora no final dos tempos. Sabemos que há essa procissão triunfante. Ó Senhor Jesus, caminhando já para o seu final. E é uma honra pertencer a ti. É uma honra ser prisioneiro seu. Ó Senhor, muito obrigado.
Desejamos cooperar contigo. Quem confiaria num prisioneiro? Só o Senhor. Porque o Senhor confia na sua obra e sabe do poder que o seu amor opera em nós, pode fazer em nós. Nos consagramos em suas mãos. Entregamos a ti cada um desses jovens, que cada um deles seja um prisioneiro de Cristo e um prisioneiro em Cristo. Em fato, em verdade, que cada um deles seja útil na sua mão. Que cada um deles seja o testemunho da sua vitória. Sejam a expressão da sua vitória. Ó Senhor Jesus, nós abençoamos, Senhor, a cada um deles, em seu nome. Amém.